Querido ouvinte espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. Eu sou Lisete Capeleto, estamos aqui nos estúdios da Pump Produtora Digital. E o nosso tema de hoje vai ser biomagnetismo. E a nossa convidada muito especial é a terapeuta Mari Barbosa. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, agora melhor, graças a Deus. E obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Imagina. Não é para falar de uma ferramenta tão importante que as pessoas não têm conhecimento. Com certeza. A Mari Barbosa já esteve conosco na Estar Bem antes do nosso canal do YouTube, né? Quando nós tínhamos apenas o podcast. Hoje ela está aqui ao vivo e a cores para você, para contar tudo sobre o biomagnetismo. Né? Vai ser um prazer, tem muita coisa interessante para contar. Isso mesmo. E interessante também é você estar no nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, ative o sininho, compartilha o conhecimento com seus amigos e familiares. E a revista Estar Bem também está em podcast. Você escolhe o seu agregador preferido e vem com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. E Mari, vamos agora então ao que interessa, né? Nosso episódio de hoje. Eu queria primeiramente que você se apresentasse a nosso ouvinte espectador da revista Estar Bem, contasse um pouco da tua trajetória, como o biomagnetismo surgiu na sua vida. Então, Lisete, o biomagnetismo, ele é uma prática integrativa e complementar da saúde. Uhum. Eu nasci com uma porção de alergias, tá? Há muito tempo, né? Há 60 anos atrás. E eu tenho alergia a medicações alopatas, né? Então, antibiótico, cortisona, não posso tomar nenhum analgésico, anti-inflamatório. Então, minha mãe, né? Passou a me levar em homeopatas, em fitoterapia, né, em acupuntura, e essa foi a minha vida, né, porque eu não posso tomar esses remédios alopatas. E isso até hoje. Então, com 16 anos, eu comecei a estudar essas práticas integrativas e complementares. Uhum. E aí, em 2018, né, fiz várias, né, cinesiologia aplicada, Touch for Health, que é saúde pelo toque, cromoterapia, tudo que você possa imaginar que eu podia fazer, eu fiz. E aí, em 2018, nós fomos para o primeiro congresso nacional, que foi em outubro de 2018, 2017, desculpa, lá em Natal, era nacional, foram 3.000 pessoas, foi muito legal, e eles apresentaram várias práticas integrativas para conhecimento que a gente não conhecia, né? Mas era de artigo científico, ou seja, com evidência científica. Uhum. E lá, no workshop, eu conheci o biomagnetismo, né? Biomagnetismo e bioenergética, que é o par biomagnético do Dr. Góes. Então, foi impressionante o resultado, porque foi um workshop, foi uma prática, e a moça que foi assistida naquele momento, ela estava com infecção urinária e estava para sair do congresso para ir a um pronto-socorro, porque estava urinando sangue, estava com dor, e foi exatamente ela que foi atendida, assistida no workshop. Olha. E assim, um atendimento, né, que demorou lá uma meia hora, 40 minutos, essa moça saiu sem dor, sem absolutamente nada do que ela estava e não precisou ir para o pronto-socorro. Então, você imagina que isso, né, nós estávamos em 300 pessoas lá neste workshop, e ficou todo mundo, né, embasbacado com o resultado, e a mulher feliz toda a vida. Porque para quem estava chorando com muita dor e urinando sangue, ela simplesmente saiu dali ótima. Então, assim, nós nos interessamos, né, e trouxemos, né, os professores lá de Natal para cá, e aí nós, 14 profissionais da área de saúde, inclusive médicos, psicólogos que nem eu, né, fomos fazer o curso de biomagnetismo, e de lá para cá fiz a formação também, então dou o curso básico, né, tenho essa autorização pela minha professora, e aí começamos a atender, mas assim, os resultados são surpreendentes. Impressionante. E como é que funciona? O que vem a ser o biomagnetismo e como é que ele atua no organismo da pessoa, Mari? O biomagnetismo, esse termo, ele é usado, ele é público, né? Por quê? Porque nós, né, o planeta Terra tem o eletromagnetismo. E nós, por estarmos aqui,
Também temos. Então, do mesmo jeito que o planeta tem 75% de água, nós também no nosso corpo. Então, as nossas células trabalham com potencial de hidrogênio. Então, a gente tem a parte do potencial de hidrogênio, que é o pH positivo, né, que é o hiperácido, e o negativo, que é o hiperalcalino, tá? Aliás, alcalino e ácido. Certo. O que acontece? Quando a gente tem uma emoção, quando a gente tem um alimento que tem algum tipo de patógeno, né, seja bactéria, vírus, fungo, parasita, então altera esse pH. E aí o que acontece? Aquilo que você já tem no seu corpo, né, que todos nós, né, não sei se você sabe, mas assim, temos de célula humana no corpo 43% e 57% de micróbios. Então nós somos mais micróbios do que humanos. E esses micróbios, eles têm um equilíbrio, tá? Só que o que acontece? Quando você altera, seja por emoção, seja por um alimento, seja por alguma coisa, essa função, o pH modifica, eu tenho uma proliferação e um desequilíbrio desses patógenos. E aí vem acontecer sintomas e doenças. Gera as doenças, tá? né? Então, o biomagnetismo, como é que ele foi descoberto, né? O Dr. Góes, isso se iniciou por várias situações, né? Já descobriram através dos astronautas que, por exemplo, quem estava fora da Terra, ou seja, não estava sob o magnetismo da Terra, quando eles vinham de lá da Lua, né, do espaço, a perna direita deles alterava de 1 a 2 centímetros. Isso já foi descoberto, né, lá pela NASA, e aí tanto que eles ficavam em quarentena e não sabiam exatamente o que era isso, mas eles descobriram que a partir do momento que eles estão fora e não estão nesse magnetismo, quando eles entravam, então modifica o pH, porque começa a modificar o eletromagnetismo, e aí esse desequilíbrio faz com que somente a perna direita, nossa, alongue ou encurte de 1 a 2 centímetros, mas somente a direita. Sabendo disso, né, o Dr. Góes, e sabendo que o magnetismo, né, que é o bio, né, em função do ser humano, ele altera de acordo com várias funções, né, assim, por isso que a gente tem uma máquina de ressonância, que é através do magnetismo, a tomografia, que é através então tudo é através do magnetismo, né, por exemplo, o eletrocefalograma, o eletrocardiograma. Então, já conhecedor disso tudo, né, o Dr. Góes, médico, ele pensando nessa questão aí que acontecia, da perna, que ele descobriu, o que ele entendeu? Ele entendeu que talvez isso ajudasse, né, se ele modificasse através do ímã alguma coisa no corpo, né, com o ímã, de uma forma não invasiva, claro, e aí ele pensou, como é que isso se deu? Na década de 80, que foi quando ele descobriu isso, nós tínhamos muito diagnóstico de HIV. E lá, no México, onde ele morava, então, as pessoas que eram tratadas, né, por HIV, lá era assim, você tem um plano de saúde, e a partir do momento que você entra como terminal, você perde o plano de saúde, que diz que você precisa morrer em casa, então você perde o plano de saúde. E aí, no consultório dele, em frente, tinha uma mecânica. E o mecânico que tinha HIV estava terminal e perdeu o plano de saúde. Como ele estava muito mal, o que ele fez? Ele atravessou a rua, foi lá no consultório do Dr. Góes e falou, cuida de mim, eu não tenho mais plano de saúde, o que o senhor pode fazer por mim? Ele falou, né, não tinha o que fazer. Aí o que ele pensou? Ele pôs ele na maca e aí ele lembrou dos ímãs. O que ele fez? Destruiu lá a caixa de som da festa, né, de 15 anos lá da filha dele, pegou os ímãs, pensou, bom,
Timo é um potencializador do sistema imunológico. Vou colocar lá para ver o que acontece. Aí pegou um ímã e colocou no timo, né, nesta região. O que aconteceu? Ele perguntava, né? Ele chamava Antônio, ele chamava de Tonho. Aí ele falava assim, Tonho, tá sentindo alguma coisa diferente? Não. Aí ele olhando, né, pro corpo do Tonho. Para ver se tinha alguma modificação, alguma coisa. Exato. Aí o que ele percebeu? Que a perna direita do Tonho estava mais curta. Acredito. Aí ele pegou e tirou o ímã do timo. A perna voltou normal. Aí ele colocou de novo, a perna encurtou. Ele falou, o que será que é isso? Né? Aí ele ficou pensando, como é que eu vou fazer isso? Aí o que ele pensou? Negativo e positivo. Polo negativo e polo positivo. Então o que ele fez? Ele pegou um outro pedaço de ímã, né? E juntou, né, com aquele que ele tinha colocado. Então ele pegou aquele polo que depois ele ficou sabendo que era negativo no timo, e aí ele pensou, HIV, aonde que eu vou colocar? Isso por cima da roupa, né? Só em cima. Aí onde que eu vou colocar? Aí ele pensou, bom, o outro polo, que seria o positivo, ele falou, eu vou colocar então ali na região do reto, né? Então ele pôs assim embaixo lá do bumbum lá do Tonho. E o que aconteceu? Por incrível que pareça, a perna voltou normal, a direita. Ele falou, bom, alguma coisa vai acontecer, né? E ficou lá esperando, uns 10 minutos. Tá sentindo alguma coisa, Tonho? Ele, não, tudo igual. Tá bom. Aí ele falou, bom, vamos ver o que isso vai dar. Tirou os ímãs, tal, e o Tonho foi para casa. Ele passou muito mal. Aí que ele pensou, e vieram avisar ele que o Tonho estava muito mal. Ele falou, gente, agora ele vai de vez. O que eu fiz com ele, né? Ele passou muito mal no primeiro dia, era desidratando, né? Era diarreia, vomitando. No segundo dia, no terceiro. No quarto dia, o Tonho começou a melhorar. Mas melhorar, assim, extremamente. Então, o que ele já estava se sentindo mal, ele começou a melhorar muito. Aí ele chegou lá no Dr. Góes e falou, vamos fazer aquilo de novo? E aí o Dr. Góes fez a mesma coisa. Colocou lá no timo, a perna encurtou, colocou a outra lá no reto e fez a mesma coisa. Tonho passou mal. De novo, primeiro Mesmo dia, processo. segundo, terceiro, passou muito mal. E aí, vomitando e tudo mais. Quarto dia, ele melhorou. Mas ele melhorou a tal ponto que aí ele falou assim, não, agora eu vou voltar lá no plano de saúde e vou dizer que eu não estou mais terminal. Sim. Aí ele voltou no plano de saúde e falou assim, eu não estou mais terminal. Ah, pensa que é assim? Vai fazer todos os exames para saber mesmo. E aí ele foi fazer todos os exames e, por incrível que pareça, o exame de HIV deu negativo. Nossa. Para que isso aconteceu? Tonho super feliz, virou para as pessoas que estavam ali também por HIV e falou assim, Dr. Góes me curou. Nossa. Sabe o que é isso? Todo mundo Aquela foi... febre de gente atrás do Dr. Góes. Exato, a tal ponto que o presidente, então, foi lá, chamou o Dr. Góes e falou assim, não pode falar que cura. Se você fizer dessa forma, e fizer o seu experimento, mas não fala que cura, ninguém pode falar isso, ok. E foi o que ele fez, né? Então, e aí, ele começou a atender milhares de pessoas. E os resultados, absurdamente. E aí ele foi descobrindo, esse foi o primeiro par biomagnético. Então, que é o timo reto. Então, aí daí foi se descobrindo, e aí 30 anos se passaram até que chega no Brasil isso, né? Através do Dr. Ailson Fábio, um médico ortomolecular, que aprendeu lá na Venezuela, eu não lembro se foi na Venezuela, onde que foi exatamente, e aí em 2012 ele traz para cá isso. E aí ele começou a atender aqui, depois ele começou a ensinar também pessoas, e aí isso foi se proliferando, chegou até a minha professora, que foi quem me ensinou, né, que eu vi no workshop lá em Natal, a doutora Érica Felizmino, e o seu marido, Cláudio Peroba, e aí
Trouxemos ela para São Paulo, e aí fizemos o curso, 14 profissionais aí da área da saúde, e fizemos e começamos a atender. E aí, só posso dizer, assim, resultados incríveis. E você estava comentando comigo um pouco antes de nós começarmos que na pandemia você fez muito atendimento, Sim, né? Que à você se distância. surpreendeu Sim. com o resultado, né, Mari? Sim, 158 pessoas que eu atendi, né? Uhum. Muita gente atendeu. À distância, e dessas 158, a gente conseguiu ajudar 155, né? Porque 3, infelizmente, quando veio pra gente, já estava Um estágio avançado. e a gente não conseguiu ajudar. Mas 155, sim. Então, assim, muito insignificante, né? Perante né, o número de resultados positivos, e foi, assim, impressionante, não é? Então, como que isso se dá, né? Isso se dá, por exemplo, aqui a gente tem os ímãs, né? Aqui então, gente. Por exemplo, só para entender, né? Os ímãs, os ímãs são medidos todo, né? O magnetismo é medido em Gauss. Então, só para a gente aqui ver, né, a questão dos ímãs, eu sei que o pessoal que está ouvindo não vai ver, mas assim, a gente trabalha com ímãs de ferro, tá? Que são ímãs mais fraquinhos, tem 1000 Gauss, tá? E para vocês terem uma noção do que eu tô falando de fraquinho, ele é fraquinho do que eu estou falando, mas ele é muito potente em relação, por exemplo, ao Polo Norte e Polo Sul. Que o Polo Norte e o Polo Sul tem 500 Gauss. Então, se eu estou falando de um par que cada um tem 1000, então aqui eu já tenho 2000. Então, num par que eu vou colocar lá para equilibrar o pH, já tem 2000 Gauss, né? Então, você vê os pequenininhos aqui, tem 2.300 Gauss, cada um. Então, são 4.600. E temos também os pares mais fortes, né? Que os de 3.500 Gauss cada um. Que o poder dele de aproximar, no caso de ímã, né? É maior, né? De magnetismo. E esses aqui, ó, cada um deles tem 7.000. Eles já são, né? Esse aqui, se não tomar cuidado e deixar o dedo, machuca. Ele é mais pesadinho, né? Então, veja. Não é pesado, não pesa nada, é só mesmo o poder dele de... Não dá nem pra tirar. Então... Eu não consigo tirar. Que interessante. E aí, para cada terapia, você, no caso, como terapeuta, você sabe como aplicar, no caso? Então, no caso, é aquele mesmo esquema que o Dr. Góes fez, tá? Certo, então, você coloca num determinado lugar, por exemplo, o polo negativo, que está ligado ao hiperalcalino, e aí você coloca alcalino. Aí você coloca, então, se lá estiver alcalino, é como se tivesse repelindo, né? Então, o que acontece? Né? O ímã, a gente já sabe, né? Positivo com positivo, ou seja, mesmo sinal, eles se repelem. Sim. E só ao contrário é que eles se aproximam. Então, o que acontece? Quando você tem um pH que está alterado, na hora que você coloca numa determinada parte do corpo, que você coloca o ímã, se ali estiver desequilibrado, então começa, das próprias células que estão ali, começa, por exemplo, a repelir, né? Então, se eu coloquei ali o negativo, seria o alcalino, e ali está muito alcalino, então ela começa a se repelir. Então, começa na própria célula, os íons, né? No caso, negativos, eles começam a se repelir, se afastar. E aí, por essa razão, é que a perna direita encurta. Agora, se fosse ao contrário, por exemplo, eu colocasse, o lado ácido, que seria o positivo, e ali tivesse mais positivo, e na hora de repelir, a perna direita alonga de 1 a 2 centímetros. Então, por aí você já sabe que está em desequilíbrio. Olha. Então, você coloca mais do mesmo, que é justamente para fazer isso. Para equilibrar. E aí, o que acontece? Você coloca, por exemplo, o negativo, que é o alcalino, onde está o alcalino, e o outro polo, que é o ácido, onde deveria ser ácido. E aí, o que acontece? Ele faz uma homeostase,
dentro do corpo, ele equilibra o pH naquele par, e aí a gente faz isso em todos os pares que existem. Então, por exemplo, tem mais de 2.000 pares. A gente faz um rastreio, geralmente de 325 pares, né? Então, isso a gente faz, demora uns meia hora, 40 minutos pra gente fazer, e aí a gente equilibra todo o pH dessa pessoa. O que isso acontece, né, Elisete? Quando você equilibra todo esse pH, vírus e fungo, ele só fica em meio, o ambiente dele precisa ser ácido. Se não for ácido, por exemplo, se estiver alcalino, eu modificar ali o pH, o vírus e o fungo, ele morre em 10 minutos. Morre. Senão eles têm que sair dali. Tá? Então, o local onde eu coloco o ímã, se for ali ácido, ele foge ou morre, porque não tem outra opção, né? E pelo potência do ímã, ele tem ainda um alcance, né? Não certo. É só onde está o ímã, mas um alcance. E aí, o que acontece? Você vai fazendo tudo isso e quando você equilibra, então, vírus, né? Vamos colocar assim, vírus ruins, né? Fungos e bactérias e parasitas morrem em 10 minutos. Então, isso vira uma toxina, que geralmente foi o que aconteceu com o Tonho, né? Então, elimina depois, o corpo mesmo vai eliminar. Através do suor, da pele, né? Através da urina, das fezes. Então, elimina as toxinas. E esse trabalho dura 72 horas. Então, você faz e ainda ele dura 72 horas. Por isso que somente no 4º dia é que geralmente existe a melhora incrível. Por quê? Você potencializa o sistema imunológico. Se você equilibrou tudo, então você está com equilíbrio total do pH no seu corpo. Então, automaticamente, ele começa, vamos dizer assim, né, de uma forma bem didática, ele começa a consertar tudo que estava ruim. Então, o sistema imunológico da própria pessoa é que vai fazer esse trabalho inteiro. Então, o que acontece? Às vezes, curas de sintomas e até curas de doenças. Impressionante, né? É assim, incrível. E vocês, assim, aconselham a pessoa que esteja passando por alguma doença, alguma patologia, algum problema. A pessoa continua com o tratamento, aí faz uma consulta com você, no caso, um atendimento. Isso, uma prática integrativa. Complementar da saúde, ela trabalha paralelamente à tradicional. Certo. Nós não temos nenhum tipo de contraindicação de nenhuma outra terapia. Tá. Seja ela a medicina tradicional, seja ela uma outra alternativa. A contraindicação para o tratamento presencial, como a gente trabalha com ímãs de potência, né, de média potência, então, por exemplo, pessoas que têm marca-passo, a gente não pode trabalhar. A gente prefere não trabalhar em pessoas que estão grávidas há 3 meses, pessoas que têm, por exemplo, algum, como é que fala? Algum aparelho, né, eu esqueci o nome. Bioeletrônico, certo. Né? Aquelas bombinhas, por exemplo, de morfina. Então, assim, qualquer tipo de aparelho eletrônico no corpo, aí a gente não trabalha. Evita, né? Então, a gente evita, mas à distância não existe a contraindicação. Mas, assim, é muito bom para qualquer tipo de inflamação, para qualquer dor. É muito bom, por exemplo, eu tenho casos de câncer, né? Onde, por exemplo, você trabalha com uma pessoa que está com câncer, que nem eu já trabalhei, uma senhorinha de 82 anos, que estava com câncer, né, no ureter, né, ali do rim, né, que vem do rim para a bexiga, e ela estava com metástase, tanto no rim quanto na bexiga. Então, ela já tinha trocado, né, o ureter, teve que pôr uma prótese e ia trocar a outra. Certo. Então, ela iria fazer a cirurgia dali a 15 dias. Então, ela veio para mim, para eu trabalhar o bio, né, e trabalhamos 2 sessões antes da cirurgia. No primeiro, para você ter câncer, segundo os estudos do Dr. Góes, você precisa ter no mesmo local, nesse mesmo par, você precisa ter um vírus, que é ele que lesiona a célula, mas ele não consegue se replicar, porque ele é só um RNA, né? Então, você precisa ter mais 3 bactérias. E para ter um câncer, obrigatoriamente,
uma dessas bactérias tem que ser a Mycobacterium leprae, que é da lepra. Se você não tiver esta Mycobacterium leprae, você não tem câncer. Você tem cisto, você tem abscesso, você tem tumor, mas não é neoplasia maligna, tá? Para ser neoplasia maligna, você precisa ter a Mycobacterium leprae. E para você ter uma metástase, obrigatoriamente você tem que ter ou a Pseudomonas aeruginosa, essa bactéria, ou a Clostridium maligno. E aí você tem a tendência a ter metástase. Se você não tiver, também não tem metástase, tá? Então, você vai fazendo e aí eu fui, né? A gente foi pesquisar, a gente fez toda a parte do pH, equilibramos e eu percebi que tinha a Mycobacterium leprae, que tinha Pseudomonas e ainda tinha Clostridium maligno. Então, confirmou para mim, pelo bioenergeticamente falando, ali pela parte eletromagnética, que ela realmente tinha câncer, né? E tinha todas essas outras... a metástase. Mas, o que acontece? A gente faz o rastreio e a gente pergunta para o corpo através desse movimento cinesiológico das pernas, aonde a gente risca lá o pezinho e a gente faz a aproximação das pernas, né? Na mesma medida da perna, e aí você percebe que a perna ou alonga ou encurta, como eu falei, somente a direita do assistido, ela encurta ou alonga, e daí a gente tem a resposta. Então, para sim ou não, quando a gente faz uma pergunta, se ela alterar, seja encurtando, é sinal positivo para o que eu perguntei. Certo. Se ela não alterar, é não. Então, a gente foi perguntando, e então, assim como eu descobri as bactérias lá e o vírus nessa senhorinha, eu perguntei no final e não tinha mais. Chegamos no segundo atendimento e, novamente, não tinha mais nada, já desde o primeiro instante do atendimento. O que aconteceu? Eu atendi na segunda vez na quinta-feira e no sábado ela teria cirurgia. Ela foi para a cirurgia, chegou lá, abriu, né, para fazer a cirurgia e trocar lá o outro ureter, tirar parte da bexiga, tirar um rim, que era a metástase, né, que já estava programada, e chegou lá e não tinha metástase. E não tinha o que fazer, porque não precisava fazer nada. Qual foi a resposta dos médicos? Exame errado. Certo? Mas a gente sabe que foi o resultado do biomagnetismo e bioenergético. Impressionante, né? E isso... você teve essa constatação no atendimento que você fez, né? E isso a gente vê em inúmeros casos, né? Eu tenho inúmeros casos de câncer que é dessa forma, não é? Que temos resultados surpreendentes. E o biomagnetismo, ele está no SUS para infelizmente poderem... não. Não. Nós fizemos, né? Uma cooperativa, né? A Associação Brasileira de Biomagnetismo, lá do Paraná, onde tem o Instituto do Par Magnético, e nós fizemos a Abrabil. Tá. E a Abrabil está atuando junto, né, ao Congresso, para que a gente também, as práticas integrativas e complementares magnéticas também estejam no SUS, que a gente consiga se integrar ao SUS também. Né? Isso existem, né, artigos científicos na plataforma PubMed, que é muito conhecida no meio científico, do biomagnetismo, inclusive de fora do país, né, os artigos, porque isso foi comprovado cientificamente em laboratório. E a gente, por isso que tem uma pós-graduação, inclusive o Instituto do Par Magnético tem a pós, acho que o de Natal não abriu a pós-graduação, então existe, né, essa pós-graduação, essa formação, porque já tem artigos científicos a respeito, que a gente está tentando, inclusive, né, a hora que a gente consegue comprovar no Brasil, né, as mesmas coisas que foram comprovadas em outros países, aí passa a ser uma ciência. Então, a gente tem interesse... Está nesse caminho, né? Nesse caminho, né, da pós-graduação, um curso de extensão, e a gente pretende, né, que isso se ganhe um corpo,
né, acadêmico, científico, para que a gente consiga chegar num mestrado, num doutorado e aí sim se tornar uma ciência. Muito interessante, Mari. E você falou na questão dos cursos. Você ministra o curso básico, no caso, aquele curso mais introdutório. Isso. Tá, você forma, como é que são as suas turmas, como é que as pessoas que se interessarem podem, assim, qual a duração do curso? O curso é um curso de 32 horas. Tá. Então, seriam 4 dias, né, de 8 horas que a gente faz, porque tem a parte teórica e tem a parte prática. É muita informação, a parte teórica, porque a gente precisa que a pessoa entenda, né, como que se dá todo o processo, como é que funciona, para que ela possa ajudar o seu cliente. E aí a gente treina essas pessoas na parte prática, né, trazem, né, pessoas para serem atendidas, a gente atende lá, dentro do curso, para que ela tenha experiência e possa fazer. Então, geralmente a gente sugere que elas façam 40 atendimentos supervisionados, né, e depois elas possam estar atendendo. Atendendo mesmo, né? Como precisa, terapeutas isso, mesmo, né? Ela precisa ter pelo menos o ensino médio. Isso que eu ia perguntar, não tem que ter formação na saúde? Não, porque na verdade o ensino médio, para pelo menos ela ter a parte da anatomia, ela entender aonde são, porque os pares biomagnéticos nada tem a ver com órgãos ou com locais é que a gente nomenclatura, por exemplo, pineal. Então, é aqui em cima, né? Por exemplo, hipófise, mas não que tenha a ver... Se a pessoa não souber... Então, não que tenha a ver com a hipófise. Por exemplo, pra gente, né, um repertório, né, porque a gente não dá diagnóstico, mas assim, pessoas que têm em desequilíbrio, tá? Que a gente coloca o cotovelo, ela tem um problema de visão. Então, veja, o que tem a ver o cotovelo com a visão. Então, por isso que o par biomagnético nada tem a ver com o órgão, o local onde ele é feito. A gente só usa a nomenclatura da anatomia para a pessoa saber aonde ela vai colocar. Apenas isso, tá? Então, por exemplo, cotovelo, né? Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes. Para existir, para a gente, né? Segundo o Dr. Góes e a pesquisa dele, para você ter diabetes verdadeira, ou seja, porque tem a falsa. Então, para ter você tem que ter o rim duodeno, que é um par, né? Que é o rim duodeno. Se der, toda vez que você vai fazer esse rim duodeno fica alterado, desequilibrado, o pH, eu sei que essa pessoa tem diabetes. É verdadeira. Só que se ela não tem, né, esse desequilíbrio toda vez, então ela não tem a diabetes. Ela tem uma falsa diabetes. Como falsa diabetes, Mari? É muito simples. As bactérias ficam perto do pâncreas e elas comem a insulina que o pâncreas produz. Significa que não vai chegar na corrente sanguínea. Não chega na corrente sanguínea, o açúcar está alto, não consegue quebrar as moléculas porque a bactéria comeu. Então, a pessoa vai lá, faz o exame e acha que está diabética, mas não está. O problema é a bactéria. Então, quando a gente faz, que nem eu atendi uma cabeleireira aqui no Gonzaga, que há 30 anos ela tomava remédio para diabetes. Acredito. Certo? E aí eu fiz... Ela levou os exames para você ver e tudo, enfim. Né? Ela veio com o diagnóstico. E aí nós fizemos 3 sessões. E nas 3 sessões, nunca deu o rim, né, duodeno. Nunca deu. Duodeno rim direito, na verdade. Então, o que acontece? Eu falei, não tem diabetes, certo? Da primeira para a segunda, e ela toma medicação. Da primeira para a segunda, ela começou a querer desmaiar e a diabetes dela, que ela media, ficava muito baixa. Aí ela teve que ir ao médico. Isso da primeira para a segunda sessão, o intervalo. Certo. Aí o médico já diminuiu a dose. Da segunda para a terceira, ela quase desmaiava. Não conseguia trabalhar, tudo, voltou no médico, o médico retirou a medicação. Certo? E até hoje ela não toma a medicação. Então, veja, ela tinha diabetes? Não. Então, qual é, no caso da falsa, né, da falsa diabetes? Então, pode ser uma salmonela,
Que acaba mascarando o resultado mesmo. Exato, pode ser doença. uma salmonela, pode ser Alguma bactéria, alguma outra coisa que... Uma clamídia, pode ser uma tricomonas, pode ser um haemophilus, pode ser uma ameba histolítica, pode ser uma shigella, uma pasteurella, um enterobacter cloacae. Então, assim, uma outra bactéria. Então, assim, 1% da população tem diabetes verdadeira, segundo o Dr. Góes. 99% é falso. Então, ou seja, você regulariza o pH, faz a homeostase né, dos micróbios, né, no caso dos patógenos, você faz essa homeostase, o equilíbrio, e simplesmente a pessoa deixa de ser diabética. Então é importante a pessoa, por exemplo, que tenha um diagnóstico, você faz essa anamnese, vamos dizer assim, você aplica os ímãs, de acordo com o próprio corpo da pessoa vai te responder se o diagnóstico é esse mesmo ou não. Impressionante. Exato. Mas assim, a gente não dá o diagnóstico. Certo, né? entendi. Porque nós não somos médicos, não somos da área da saúde, a gente não pode dar o diagnóstico. Certo. Mas como é que a gente sabe que isso acontece? Porque o Dr. Góes, ele atendia as pessoas como médico, e ele fazia... Essa anamnese, esse estudo, antes, né? Não, ele passava por um patologista, ele pedia, foi assim que foi feita a evidência científica. A pessoa ia lá, furava o dedo, passava pelo patologista, o patologista ia lá, colocava no telão do microscópio, dizia o que essa pessoa tem, aí depois o Dr. Góes atendia com o biomagnetismo, com o par biomagnético. Aí atendia, ele voltava, tirava o sanguinho de novo e via. Então, 80% do que tinha lá, que o patologista tinha identificado, sumia. Pelo fato de equilibrar, de utilizar... Então, mas assim, né, em pouco tempo, né, em 20 minutos ali que ele voltava, né, os 40 minutos que ele atendia a paciente, voltava para o patologista, ele furava o dedo dela de novo, ele falou, mas... o o mesmo dedo? É a mesma pessoa? Exatamente, era o que o patologista ali falava. Então você vê, isso foi feito com milhares de pessoas, daí a evidência. E o que ele descobriu? Que cada par, por exemplo, a pessoa tinha esses problemas. Ele perguntava, qual o seu diagnóstico? Tal. Então, ele foi associando esse diagnóstico com aquele par. Então, a gente tem um repertório de cada par que a gente tem a possibilidade, que nem a homeopatia. Um remédio, você pode ter vários sintomas ali, mas não necessariamente você tem todos. Você pode ter um ou outro. Então, funciona dessa forma. Como o repertório de homeopatia é a evidência do Dr. Góes, que ele fez a pesquisa. Impressionante. Olha, realmente nós teremos assunto aí para muitos episódios. É fantástico, né? São fantásticas essas descobertas. Sempre importante frisar da importância de você sempre fazer em paralelo o tratamento com o seu médico, né, Mari? Faz a consulta, passa até por uma consulta com você para você fazer uma análise, sempre levando em consideração, claro, o que o médico vai dizer. E acredito eu que, como você falou, pessoas voltam ao médico e veem que os resultados acontecem, mas né? Esse que é a prática, né, integrativa e complementar, é exatamente essa. Sim. Porque quem vai pedir os exames, quem vai atestar esse resultado da nossa PICS, né, da nossa prática integrativa, é o médico. Isso é a medicina, é a ciência, não a gente. Então, quer dizer, a gente faz e o resultado, quem próprio vê, é o próprio médico e o próprio paciente. Fantástico, Mário. Olha, parabéns, né, pelo seu trabalho, pelas descobertas. E chegando no finalzinho daqui da nossa entrevista, de acordo com a linha editorial da Estar Bem, o que é estar bem para Mari Barbosa? Estar bem é você ser saudável, né? E quando eu falo saudável, já que eu sou psicóloga também, né? Quando a gente fala de saudável, a gente está falando da parte emocional, a gente está falando da parte física, né, da parte espiritual. Ou seja, eu tenho uma visão diferente. Para mim não existe doença, só existe doente. E para mim não existe alguém que consiga curar ninguém, né? Se a pessoa criou aquele desequilíbrio, ela mesma volta ao equilíbrio. Então ela se cura, eu só acredito em autocura. Então veja, estar bem é exatamente a pessoa estar emocionalmente tranquila, em paz, né? E fatalmente
a vida dela física, a vida dela espiritual, a vida emocional, repercute e se harmoniza. Para mim, estar bem é estar saudável. Muito bacana. Olha, Mari, muito obrigada. Só queria falar mais uma coisa. Pode falar. Lembrando que o biomagnetismo também trabalha pares biomagnéticos que a gente chama de emocionais. Tá? Para ansiedade, para depressão, entre tantas, TDAH, para tantas outras coisas também funciona. Eu atendo muita criança com autismo, que tem resultados incríveis. Que interessante, Mari. Olha, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Para entrar em contato com a Mari, na descrição aqui do episódio vai estar o contato dela. Dá uma ligadinha. Você faz o atendimento agora, atualmente, online, né? Só à distância. Só à distância. Não é online, não é. É à distância mesmo. A pessoa me passa o nome dela, a data de nascimento e o endereço. E através desse campo, né, eletromagnético, morfogenético, que as pessoas entendem, né? Hoje em dia, a física quântica, a mecânica quântica, a gente já consegue fazer à distância e a gente atende à distância. Não online, porque às vezes eu atendo muitas pacientes de fora do país. Então, fica difícil por causa do fuso horário. Então, não dá para ser online. Então, a pessoa vai fazer a sua vida do jeito que ela faz normalmente, mas a gente aqui do outro lado vai lá trabalhando e ela, às vezes, sente já de cara a primeira vez. Interessante. Eu tenho um paciente que é autista na Flórida. E a mãe dele, quando ele começa a estar, ele não fala, ele tem 8 anos, ele é muito agressivo, ele tem uma série de síndromes, inclusive genéticas. E quando ele está começando a ficar novamente muito hiperativo, muito agressivo, ela já manda uma mensagem. Aí eu não falo quando eu vou fazer. Aí quando eu estou fazendo, ela diz, você fez, né? Porque ele já está mais calmo. Então é muito engraçado, porque eu nem dei o retorno e a pessoa já está dizendo. Interessante, isso só, né, para comprovar o seu trabalho, muito legal, parabéns, viu? Obrigada. E muito obrigada, e seja aqui, a Estar Bem está de portas abertas para quando você quiser voltar, viu? Ok, obrigada. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigada. Lembrando que a revista Estar Bem está no canal do YouTube, onde você se inscreve, ativa o sininho e compartilha o conteúdo com seus amigos e familiares. Estamos ainda também em podcast. Escolha o seu agregador preferido e venha com a gente. Temos também de apoio nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso site, revistaestarbem.com.br. Estamos aqui nos estúdios da Pump Produtora Digital, com a produção de Luiz Henrique Andrade, edição de Selma Burru. Eu sou Lisete Capeleto e espero que você esteja conosco em nosso próximo episódio. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada a você. Um grande beijo, fique com Deus e até lá.